Bem-vindos ao RaízCast, onde o entrevistador também é o entrevistado. Estamos começando o 17º episódio da primeira temporada, direto aqui dos estúdios da Masper TV. Então, pega o teu chimarrão ou aquele café especial e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. RaízCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSua. Então, como é de praxe aqui no programa, eu não apresento o nosso convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado, Rodrigo, Careca, para estar aqui, falar um pouco do empreendedorismo. É uma honra estar participando do RaízCast. Meu nome, Adalberto Cavalca Júnior. Assino como Júnior Cavalca, porque pelo Júnior meu pai era Adalberto. E aí na família ficou Júnior Cavalca, enfim. Veio de uma família de empreendedores do Rio Grande do Sul. Não trabalho nas empresas da família, mas brinco que estou sempre nos bastidores. Resolvi seguir meu caminho, né? Tenho uma empresa chamada Divelog. A Divelog é uma empresa é um networker na área de transporte e logística. Ela surgiu em 2007, né? E eu acho que nós vamos falar bastante sobre isso no RaízCast. Sou formado em administração de empresas na UNG, na Universidade de Guarulhos. Eu morei lá 4 anos, fui com 21 anos para São Paulo, que era um objetivo de vida. Sou pai de 2 grandes gurias, o João Vitor, que mora em São Paulo, e mais recentemente do Arthur, casado com a Carolina Reck. Enfim, essa é um pouco da minha história, mas ela está muito vinculada ao empreendedorismo desde o convívio com meu avô, né? Que meu avô foi um empreendedor nato e meus 2 avós foram empreendedores, um mais empreendedor na veia e o outro um empreendedor mais equilibrado no sentido do conhecimento. E é engraçado, né, Careca, não sei como é que eu te chamo, se Careca ou Rodrigo. Vontade, Rodrigo, Careca. Que meus dois avós eram muitos amigos, né? Então, eu brinco que eu herdei um pouco do empreendedorismo do vô pelo lado de Césaro e herdei um pouco da busca pelo conhecimento. Gosto muito de ler, gosto muito de estar no meio buscando conhecimento pelo lado do vô Cavalca. Enfim, essa é um pouco da minha história. Deixa eu te perguntar, quantos anos de casado? Na verdade, fez em outubro do ano passado, dia 21, se ela estiver olhando. Eu gosto de fazer essa pergunta porque daqui a pouco dá complicação. Vai fazer 8 anos, né? Não casado, mas que a gente está junto. A gente não casou ainda, mas a gente já... Nunca é tarde, pode me mandar o convite, estarei por aqui. Né? Mas tu sabe que isso é um complicador, né, Rodrigo? Porque a gente assim, ela disse, como é que a gente vai casar? Porque daí tu vai querer convidar todas as pessoas que tu conhece, teus amigos que tu não tem. Ela disse, cara, nós vamos ter que fazer um casamento para 500 pessoas. Eu digo, cara, mas é melhor daqui a pouco fazer um casamento com 500 pessoas, com não tanta decoração, dá comida e bebida, que tá tudo certo. E bota uma banda boa que nós vamos se divertir muito. Mas brincadeiras à parte, a gente está pensando aí num futuro próximo. Primeiro, mais um filho. Né? Mais um. Eu queria terceiro. Mais 2, mas ela quer só mais um. Qual a idade deles? O João Vitor tem 22 anos, está entrando agora no 4º ano de faculdade de arquitetura. E o Arthur tem 1 ano e 6 meses. Que diferença, né? Pelo mais novo ainda, eu vou ter que falar, além de mais de 20 anos quando eu falo de empreendedorismo, eu digo, eu tenho mais de 20 anos de empreendedorismo, então hoje dá para mim conversar um pouco da história. Perfeito. E sobre casamento também, 25 anos de casado e 4 filhos, então... Legal. Então qualquer coisa... Eu brinco, né, que o legal é povoar, né, Rodrigo, que a gente vê assim, as minhas 2 famílias são famílias extremamente grandes, né, para te ter uma ideia, pelo lado de César, nós estamos falando já em quase 80 pessoas, né, e o vô de César, ele teve uma sacada muito interessante há quase 30 anos atrás, que ele construiu a chácara, né?
E aí ele fez a chácara em forma de hotel, né? Então ele fez, são 7 filhos, nós já somos em 16 netos, já tem 29 bisnetos. E ele fez a chácara onde ele fez um apartamento para cada filho na chácara e fez uma área zona comum. E é engraçado que a gente vive as gerações que estão vindo, tem gaps, porque, por exemplo, na nossa geração, quando nós tínhamos 15, nós não queríamos mais para a chácara. Porque aí tu vai para as festas, aí tu não quer mais para a chácara. Só que agora nós estamos começando a viver a geração dos nossos filhos de 2 anos, 3 anos. Então, quando tu vai no fim de semana lá, e é muito legal a sinergia que é criada, todo fim de semana tem chácara. E aí tu vai lá, tem 10 crianças, 15 crianças, né? Então, o vô, quando ele pensou nisso, ele pensou, diz assim, cara, isso aqui vai ser a perpetuidade da família, né? E os Cavalca têm essa mesma sinergia, eu brinco que a gente passa todos os natais na casa onde o meu pai viveu com os irmãos. Né? Sabe que isso é muito legal, porque uma das coisas que eu converso hoje com meus filhos, eu sempre digo assim, olha, para nós, eu e a mãe de vocês, Dona Jaque tinha 19 anos quando o primeiro filho, casou com 17, 19 anos o primeiro filho. Eu tinha 21 quando casei e 23 quando nasceu o primeiro filho. E eu digo sempre para eles assim, foi um sacrifício para nós, principalmente ser novos, um desafio muito grande, até por a questão também financeira, iniciando a vida, e a gente nunca linkou para isso. Por quê? Porque nós queríamos levar como se... O que tu está falando aí, sabe? Eu comecei a viajar aqui pensando, poxa, um dia lá no futuro um neto vai estar dizendo assim, o meu avô, aquele careca maluco lá, na época que todo casal nem queria ter filho, ou era um filho no máximo. Ou uma dificuldade, né? Porque sempre se fala dificuldade, né? Teve 4 filhos e hoje a família, esse número aí, 70, 80. E tem uma regra que a gente tem lá em casa, eu sempre digo para elas, para as 3 filhas e o guri, que é o mais novo, né? Natal, nós temos que estar aqui. Se vocês forem casar, eu sei que vocês vão ter a vida de vocês, eu não vou me envolver. A gente sabe que a gente cria filho para o mundo, vai ter a família deles. Perfeito. Mas Natal é aqui em casa. Natal é nós todos juntos. Tanto é que esse ano minha filha foi para viajar para fora, para o Réveillon. Ela passou o 24 e pegou o avião no 25, mas 24 tinha que estar ali. Então, eu achei muito legal quando falou isso, fiquei me imaginando. Né? E é engraçado, né, entrando um pouco na vida pessoal, né, que desde que eu me conheço por gente, eu tenho 44 anos, né, desde que eu me conheço por gente, é a mesma regra, tá, Rodrigo? A gente passa na chácara, aqui na Charlau, o 24, a gente faz o amigo secreto, chega o Papai Noel, termina às 7h30, 8 horas, às vezes um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, pega o carro e vai para a Vila Jansen, que fica em Farroupilha, fazer a virada de Natal com os Cavalca. Há 44 anos a gente faz isso. Olha isso aí. Então, a gente passa o Natal, eu chego a me arrepiar, com as 2 famílias. Né? Então, até se cogitou, não vamos subir, porque não, eu vou subir. Né? Porque, assim, eu acho que assim, a essência da família, eu acho que é... Eu tenho um ditado, né, que às vezes as pessoas se impactam, né? A pessoa mais longe da família ainda vai ser melhor que o teu melhor amigo. Né? Então, assim, eu acho que isso, os meus dois avós e minhas 2 avós incutiram muito, que a família sempre vai estar em primeiro lugar. Né? Tem famílias que têm problemas, eu acho que toda família tem um problema, mas eu acho que o cara de sangue, o cara que está do teu lado, eu acho que ele... Né? Pode ter um problema, pode ter aqui, mas eu acho que tudo isso isso tudo é contornável, né? Como tu pode ter problema com amigos também, né? Enfim, as 2 famílias é descendente de italiano? Italiano. São italianos, né? A gente vê muito isso na questão do italiano, né? Mas eu posso te dizer, assim, por experiência, eu sou um cara que, inclusive, agora, dia 20 de fevereiro, lanço meu livro. E o meu livro, Método Raiz, ele fala sobre empreendedorismo, tudo sobre empreendedorismo. Era para ser um livro técnico. Uhum. Mas eu acho que um livro técnico de empreendedorismo, a maioria que a gente vê, as pessoas, elas não conseguem absorver o conhecimento. Uhum. Porque ele fica técnico. Ou tu pega um livro para estudar, ou tu não vai ver um livro chato. Tu não vai ler um livro chato. Perfeito. Então, eu tentei trazer, e eu acho que ficou muito bom nisso, storytelling. Trazer a minha história conectada com o ensinamento, com o método raiz para as pessoas. E eu sou um cara que no livro eu coloco os erros, as coisas que não deram certo que a gente tem que fazer, porque, e inclusive no meu canal da internet,
Eu boto meus erros, boto as questões que, né? Porque eu acho que está muito todo mundo vendendo ilusão na internet. E todas as pessoas, elas estão focando na ilusão. E esse é o problema. E tu falando em família, eu vou te dizer, cara, eu não tive uma família estruturada. Nem por parte do pai, nem por parte da mãe, menos ainda, são famílias muito desestruturadas. Uhum. Eu tive uma desestruturação em família, meu pai, por causa do álcool, uma excelente pessoa, ruim com ele mesmo, né, com questão, hoje já falecido, mas eu tive totalmente desestruturado. Por que esse sonho de 4 filhos agora, com a minha esposa, para nós, né, 25 anos de casado? 25 anos de casado, perfeição? Não, pauleira para todos os lados, de vez em quando, não tem como. Dona Jaque, a gente sempre teve para se divorciar, voltou não, porque não teve, né, toda essa dificuldade. Os filhos, não fui um pai perfeito, porque eu não tive uma estrutura perfeita. Então, hoje eu estou evoluindo, corrigindo, e eu quero que eles, com filhos deles, sejam melhores. Perfeito. Que com os netos e os bisnetos sejam melhores. Porque eu quero essa visão que tu fala, entendeu? Então, as pessoas têm que entender, vamos sair desse ciclo. É que tu tocou num assunto, né, Rodrigo, que eu acho que é muito interessante, né? É uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Primeiro, né? O que é ser empreendedor? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente começa a falar, né? Porque certo dia eu ouvi dizer assim, na minha vida, até hoje, eu só quebrei, né? Mas o que é o só quebrar, né? Não é o quebrar, eu enriqueci pessoas, mas eu não enriqueci, né? E aí tu começa a entender algumas coisas porque isso acontece. E isso me fez abrir um gap dentro da minha filosofia, que é dizer o seguinte, a gente precisa começar a entender os insucessos, porque ninguém conta os insucessos. Então, a gente só vê a pessoa dizendo assim, eu agora sou uma pessoa bem-sucedida porque eu construí. Tá, mas e as tuas dores? Né? Por que uma empresa quebra? Ela quebra porque o cara quer quebrar? Então, eu acho que a gente tem que começar eu acho que nós, como sociedade, porque a gente acha que o insucesso a gente tem que jogar embaixo do tapete. E eu acho que não, bem pelo contrário. Eu acho que os insucessos, eles têm que vir à tona. Eu sei que é difícil, porque parece que muitas vezes o insucesso é uma coisa incompetência. Assim, é um ponto fraco, né? E muitas vezes a gente tem que olhar os pontos fracos e é o seguinte, olha, eu tenho que trabalhar meu ponto fraco. Não adianta eu trabalhar meu ponto forte, eu vou trabalhar sempre meu ponto forte, meu ponto forte, meu ponto forte. Tá, mas não é o teu ponto forte que tá causando teu problema. É o teu ponto fraco que tu tá te segurando. A minha esposa sempre fala isso. Vem aqueles cursos, vamos trabalhar teu ponto forte, teu ponto forte, teu ponto forte. E ela sempre fala, não, eu quero trabalhar meus pontos fracos, que é isso que vai fazer crescer. Que é que nem aquela frase, né? Me traga crítica me faz crescer. Agora, elogio é só pro meu ego, não vai modificar. Então, na verdade, assim, até um dia eu ouvi, né? Diz, tu não é empreendedor, né? Daí eu fiquei olhando e disse, não, só um pouquinho. Por que eu não sou empreendedor? Não, porque tudo que tu fez, nada deu certo, né? E aí eu comecei a olhar e disse assim, não, só um pouquinho. Te dá uma porrada, te impacta, né? Porque tu diz assim, tu começa a olhar e diz assim, não, só um pouquinho, realmente. Ela olha para mim, o que é dar certo? É só financeiro? É conhecimento? O que é dar certo, né? E aí tu começa a fazer algumas perguntas. E aí tu começa a entender, dizer o seguinte, não, cara, empreender é um conjunto de coisas. É o dar errado, é o dar certo, é o cair, é o levantar, né? E eu acho que isso que a gente tem que passar para muitos empreendedores, né? Que a dor ela é muito grande de empreender, né? Que dificilmente tu vai ter um empreendedor que vai sair, deu tudo certo e vamos de novo. E além disso, né? Porque muitas vezes a gente empreende, tu cria uma grande empresa e aí quando tu cria essa grande empresa, tu diz, esse cara não é mais empreendedor. Não, ele continua sendo empreendedor. Por quê? Porque essa empresa pode deixar de existir. Porque hoje em dia, ainda mais com o advento da internet, né? Tu tem um negócio aqui, surge um maluco lá no outro lado do mundo, cria um negócio que tu perdeu 50% da tua venda. Porque foi para a internet, né? E tu não viu nem de onde é que veio o tapa. E esse empreendedor, o que ele tem que fazer? Cara, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que olhar para dentro de casa, ele vai ter que olhar para a família e dizer assim, cara, olha só, estou com um problema. Né? E aí muitas vezes a família vai dizer assim, viu, eu falei. Diz, não, cara, não é isso. Cara, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. E isso é uma coisa legal, né, Rodrigo, que eu sempre falo,
que na minha percepção, no meu modo de ver o mundo dos negócios, os negócios não terminam por causa dos próprios negócios. Os negócios terminam por causa das pessoas. Então, eu sempre brinco, né, que as empresas, elas viram exponenciais, né? Então, tu começa com a família, de 4 se transforma em 16, 16, 29, e se tu não tem um gerenciamento sobre isso, né, das pessoas, as distâncias começam a acontecer, as rixas começam a acontecer, as diferenças começam a acontecer, e se tu não minimiza essas diferenças, quando dá um problema, o que a gente vê? Eu falei, porque não sei o quê, em vez de se aglutinar e dizer o seguinte, cara, o problema está aqui. Bom, vamos sentar numa mesa aqui e dizer, cara, vamos se abraçar todo mundo e vamos atacar esse problema e vamos resolver, né? Uma vez eu vi uma palestra da Greens, né? Não me lembro o nome dela, e ela disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, né? Ela disse assim, se o cristal quebra da porta para fora, ele é extremamente possível de reconstruir. Se o cristal quebra da porta para dentro, ele fica extremamente difícil ou quase impossível de reconstruir. O que quer dizer isso? Que se internamente, entre as pessoas, tiver bem construído e bem alicerçado, qualquer crise que tiver da porta para fora, ela é extremamente reversível. E a gente vê isso no mercado. Muitas vezes a gente, que nem, por exemplo, tu pega assim, por que aquela empresa terminou? Ela terminou porque veio um varejista e tomou conta e tal, e a gente não entra na seara o porquê terminou, e aí quando tu começa a entrar lá e começa a pesquisar, tu começa a briga de família, porque uma família não aceitou isso, uma família não aceitou aquilo, outra... E aí tu começa a perceber, assim, não, ela não terminou por causa que entrou um concorrente. Ela terminou porque a família não se acertava mais dentro de uma mesa, né? E eu acho que isso o empreendedorismo tem que falar muito, coisa que a gente fala muito pouco, é isso que tu falou. Eu acho que os insucessos, eles têm que vir mais para a mesa. Eu sou um cara de insucesso, né? Só que quando eu olho os meus insucessos, tu sabe que ontem me chamou muita atenção, né? Eu fiz um trabalho dentro de uma das empresas da família, e eu fiz há 2 anos atrás, né? E aí eu busquei as pessoas, porque eu faço tudo por conta, tá, Rodrigo? Cara, eu chamo a pessoa e diz, ninguém sabe o que eu estou fazendo, porque eu estou olhando fora, eu pego o Rodrigo e digo, Raicast, eu vou fazer um negócio e vou mostrar para o Rodrigo. E aí eu fiz isso há 2 anos atrás. Não, isso aqui é para louco, isso aqui é para maluco. E aí um concorrente das empresas da família fez isso agora, faz 40 dias. Né? E eu estava na praia, porque a gente tem uma casa que reúne toda a família, e eu disse, tu viu aquele negócio? Nós estamos tentando fazer isso. Eu disse, tem o projeto pronto. Só que eu fiz há 2 anos atrás, né? E isso para mim era um complicador, porque porque como eu gosto muito de ler, eu não sei se isso é um benefício ou um malefício. Todo mundo diz, cara, tu tem que olhar como um benefício, que é enxergar 5 anos na frente. Então, o que eu estou falando agora, as pessoas me chamam de louco. Só que quando acontece daqui a 5 anos na frente, ninguém se lembra que eu já estava falando há 5 anos atrás, né? Então, isso para mim hoje é uma grande dificuldade no empreendedorismo, né? Só que uma coisa boa que eu estou vendo é dizer o seguinte, esse gap está diminuindo muito. Então, os meus insucessos, que eu brinco de insucesso, que quando a gente começou agora a falar sobre isso, tudo que eu falava 10 anos atrás está começando a acontecer agora. Só que quando eu falava 10 anos atrás, até um dia eu fui chamado de oportunista. Tu é oportunista falar isso agora. Eu disse, não, tu não te lembra. Eu falava isso há 10 anos atrás e já estava acontecendo. Então, às vezes, surfar a onda também é difícil, né? Mas é aquele negócio, eu sempre brinco assim, né? Todas as pessoas, todas as companhias têm seu time e a gente tem que respeitar. E isso eu estou começando a aprender a isso. Não adianta eu querer oferecer uma coisa para o Rodrigo futurista, porque o Rodrigo não é futurista. O Rodrigo é o hoje. Então não adianta eu ficar batendo na tecla. Eu posso construir, posso tentar vender, mas eu tenho que saber que esse projeto aqui eu vou ter que engavetar ele e dizer o seguinte, olha, isso aqui vai sair daqui a 4 anos da minha gaveta. E aí tu vai aprendendo, né, nesse sentido. E eu acho que é isso que eu estou vivendo, né? Eu estou vivendo esse momento e eu não tenho dúvida que o meu sucesso do empreendedorismo ele está bem ali na frente. Porque há 3 anos atrás eu resolvi reestruturar minha empresa,
né? Voltar para a minha área de origem, que é a logística, que eu fiquei 10 anos no mundo do vinho, que dá um outro Raizcast para falar sobre isso, porque esse eu quebrei assim, foi uma experiência única. Por quê? Porque eu peguei uma marca que não era minha, botei um caminhão de dinheiro, botei esse produto através de amigos e perdi amigos, né? Botei esse produto no Brasil inteiro, consegui sair num preço de R$14 a garrafa a R$ 59,90 na ponta de gôndola. E aí, quando ficou a hora de eu comer o chocolate, eu tomar espumante, eu brindar, eu fui escanteado. E aí, óbvio, né? Tu tá ouvindo a minha verdade. Tem a verdade deles e tem a verdade real, que sempre fala, né? A gente sempre tinha sociedade nesse negócio? Não. A única sociedade é que eu sou assim, era um representante, só que eu enxerguei tanta possibilidade nesse negócio que eu disse, cara, eu vou pegar isso aqui e vou levar no Brasil inteiro, porque não tinha no Brasil inteiro. Era um baita de um produto, existe ainda, a vinícola, né? Só que eu fiz um trabalho pelas minhas mãos. E eu assumi todo o risco, todo o investimento, né? Então, só que foi um aprendizado. O que eu aprendi nisso, né, como empreendedor? Que eu acho que o grande negócio que nós temos que olhar quando a gente vai empreender é dizer isso aqui. Raizcast é a minha marca. O produto que está por trás da Raizcast interessa. A marca Raizcast é tua. Tu está trabalhando a tua marca. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, né? É tu construir a tua marca para tu levar para frente, entendeu? Sabe o que eu estou pensando aqui? Vou te dizer assim, ó, isso é uma coisa que eu acredito que a maioria dos empreendedores já passaram e todos que eu falo. Eu fui 2018, antes de 2018, vamos lá, antes de 2013, eu trabalhei por uma marca e, cara, como se fosse minha, e mesmo assim hoje eu ainda digo para as pessoas, trabalhe como se fosse dono. Porque tu vai desenvolver, tu vai aprender. Eu aprendi, eu fiz muito network. Eu coloquei a marca no Brasil, eu fiz os contatos, a mesma situação que tu falou. E tomei, a hora que eu comecei a ganhar, eu tomei uma bola nas costas. Mas eu levo pelo lado que eu aprendi, que eu fiz mais network e que eu consegui evoluir. Aí eu entrei numa sociedade, uma tecnologia de futuro, que no Brasil não era nem apostei, vendi a minha casa, entrei na sociedade. 2018, quando começamos a faturar milhões, tomei uma bola nas costas, perdi até a minha casa. Mas, mais uma vez, aprendi, e aí que o aprendizado disse, bom, agora a partir disso, o que tu acabou de falar aqui, eu linkei essa marca, o Careca, à parceria solar. Quando eu criei a empresa, eu disse não. Agora, e no começo ainda tinha alguns sócios, agora, graças a Deus, conseguimos comprar, e é só a nossa hold que é dona Tem outra hold, mas é tão pequenininha a participação, insignificante. Mas conseguimos, né, dominar, mas mesmo assim, quando eu conseguir rodar, eu digo, não, quando falar em parceria solar, eu vou enxergar esse Careca aqui. E aí, meu amigo, eu comecei campanha de outdoor, marketing, tudo, e eu vi que tem 2 pontos positivos. Eu não vejo negativo, eu vejo pontos positivos. Negativo é na saída, que o pessoal criticava, achava arrogante ver aquele rosto, aquela marca, sabe, colocando, atrelando essa pessoa, se achando. Perfeito. Mas tem 2 pontos positivos. Hoje, quando você fala em Careca, lembra de solar? Ontem até o Giovanni ainda deu risada, eu recebi 2 ligações ontem, com 2 projetos grandes para fazer, que a pessoa lembra de mim, solar, o Careca, vou chamar ele. Então, e as pessoas identificar que aquela empresa é minha e que gera confiança, porque se eu estou mostrando o rosto numa empresa que presta serviço, é porque eu tenho que entregar uma de qualidade. Então, vou te dizer que eu passei, se tu passou lá atrás, a gente passa e vem. Mas o legal, né, Rodrigo, com esse teu depoimento, até eu estou saindo daqui e vou bater um papo com a Mani, com a Lu, que ela esteve aqui ontem, né? Mas isso eu diria para ti assim, pouquíssimas pessoas que estão iniciando no empreendedorismo têm essa preocupação de marca, de registro, né? Pouquíssimas têm. E eu acho que esse é o primordial, porque eles dizem assim, tu precisa vender. Eu disse, não, acho que sim, acho que todo mundo precisa vender. Mas tu imagina tu vender milhões e milhões e milhões, sendo que a marca não é tua. E aí quando tu vai perceber, tu vai dizer assim, cara, tu perdeu tudo que tu tinha. Né? Então eu acho que
E vamos lá, né? Hoje em dia, com os adventos de inteligência artificial, de todo o recurso que tu tem, pode ser que tu não crie a marca mais bonita, o nome mais bonito, mas é possível tu já criar isso e dizer assim, cara, vai no MPI e registra essa marca. E ela é tua marca. O programa dela, que foi o programa que passou anterior, então quem está nos vendo aí nesse momento, assim, programa anterior, então, com Luciana Mânica, ela falou muito sobre isso. E aí vem mais uma coisa, cara, que me deixa muito feliz, eu tenho certeza que a pessoa que comprar o meu livro, eu vou entregar realmente história, eu vou entregar verdade, eu vou entregar ensinamento, porque eu, inclusive, dei um destaque nessa parte de marca, e eu ainda falo de um erro meu, do próprio Raizcast. Com toda a experiência que eu tinha, eu deixei o Raizcast sem registrar. Por quê? Porque ele começou um podcast simples. Não tinha objetivo nenhum. Não tinha um objetivo de crescimento, de virar uma marca de uma empresa, tu entendeu? Sim. Era o Raizcast. E eu não registrei. E foi andando, foi crescendo. Agora há pouco eu tive a própria Lauana Prado, uma cantora que eu nem conhecia, agora diz que é famosa e conhecia há pouco. Ela impugnando os termos, a Luciana ensinou ali. Então, no livro, eu falo isso. Eu errei nesse ponto, está aqui, ó, o quanto é importante. Falo sobre registro, quem está iniciando o negócio, como tem que registrar sua marca. E ainda boto um adendo, uma parte da própria Luciana ensinando direitinho como a pessoa deve fazer os passos. Então, tu entendeu que o livro, ele traz história, ele mostra erro e ele dá a técnica que a pessoa precisa fazer. Então, acho que cada vez que eu venho conversando agora, depois que eu terminei o livro, né? Sim. E o livro eu escrevi em 10 dias. Oh, bacana. Eu já tinha o método raiz, eu já tenho os e-books, tenho a plataforma lá. Uhum. Mas eu fui para o desafio do livro. E o desafio do livro, eu digo, cara, levo o ensinamento que eu tenho nos e-books ou levo algo diferente? Vou levar, quer dizer, pego os ensinamentos e jogo com história, coisa diferente para o livro. E eu acho que eu consegui nesses 10 dias, foram 10 dias, 10, 12 dias, eu passei Natal, final de ano, focado 10 horas por dia, me atacou a coluna depois, eu me ferrei. Mas, cara, eu fiz e montei e eu acho que ficou, e hoje conversando e validando isso, acho que tenho certeza. Mas eu quero nós iniciar no primeiro, e falando em marca, agora tu falou também no front, né? Agradecer sempre ao nosso parceiro, e tá ali agora esperando nós terminar a nossa entrevista, quando chegar um novo convidado, tem um salgadinho para nós. Ah, legal. Peritivar um salgadinho e adivinha de onde vem. Tu conhece o dono da empresa? Sim, do Bruno. Do Bruno, NutriSul. Eu geralmente eu até indico para as pessoas, as empresas hoje que precisam ter uma cozinha, fornecimento de alimentação para os funcionários, através da NutriSul. O que tu me fala da NutriSul, da empresa familiar? O que tem ali? Porque tu conhece, eu adoro quando as pessoas conhecem e é um depoimento muito legal. Tu sabe que, na verdade, esses dias eu estava falando com o Bruno, né? É um desafio muito grande, né? O trabalho que eles fazem, eu brinco que é um trabalho minucioso, né? Por quê? Porque quando a gente fala assim, mas é fazer comida para um monte de gente. Beleza, é fazer comida para um monte de gente. Mas existem dois fatores primordiais nisso, né? Primeiro, que na maioria dos refeitórios gerais que a gente fala das grandes companhias, tu tem que fazer uma comida para o diretor, para o CEO da empresa, tanto quanto para a pessoa mais simples dentro da companhia, né? Não menos importante, mas mais simples. A gente sabe que existe hierarquia. Não menos, eu sempre brinco, né? Só fazendo um adendo, né? Esses dias meu filho pequenininho, e aí tem 1 ano e 6 meses, gosto de falar muito, porque eles pegam muito, é impressionante a geração dessa, muito, né? E aí tava passando uns lixeiros, né? E aí eu disse assim, olha filho, olha esse pessoal. E aí ele ficou olhando, ficou olhando, sem entender nada, né? Eu disse, esse pessoal, eles ganham muito pouco, filho. Mas se esse pessoal parar de trabalhar, ninguém mais vive no mundo. Sujeira toma conta. Cara, nós vamos viver no meio do lixo, né? E muitas vezes a gente não para pensar muitas vezes nisso, né, Rodrigo? A gente entra num universo, num conceito paralelo, diz assim, a gente não olha para baixo, né? E muitas vezes é invertido. Esse pessoal precisava ganhar muito mais do que ele ganha, porque, cara, se esse pessoal não tiver mais gente para trabalhar, cara, nós não vivemos mais. Então, esse é o primeiro desafio, né? De
conseguir fazer a um preço justo, que a companhia pague, que todo mundo ganhe, tanto para o CEO quanto a pessoa mais simples dentro da companhia. E o segundo passo, né, o segundo item é manter a qualidade. Né? Então, por exemplo, assim, cara... E essa qualidade eu te digo que eu falo para todo mundo, trazer a coisa caseira. Sabe? Então, tu diz assim, cara, tu imagina assim, olha só, eu preciso fazer uma comida que tem um gap gigantesco, em termos de... Sim, porque o CEO, ele come um estilo de comida, Não, a pessoa mais simples, ela come outro estilo, não tem a realidade. Vezes, o problema não é a pessoa mais simples. Né, o problema está lá, né? O problema é, mas esse bife, mas esse... Cara, entende? Então, isso é o primeiro, esse grande gap. E a qualidade, porque a gente sabe muitas vezes, né, Rodrigo, que não acontece com a NutriSul, obviamente, é dizer assim, as pessoas fazem uma comida para pegar o negócio, então vai lá. E depois deslancha. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e tá lá, depois, não, agora tira 3% da qualidade. Tira mais 3%. Quando tu vê, tu tá com 40% a menos de qualidade. Só que a NutriSul tem 2 vantagens, para nós encerrar aqui falando de NutriSul, que é muito legal. 2 coisas que é a vantagem deles. Eles não fazem contrato de te obrigar a ficar 1 ano, 2 anos. Perfeito. Eles não fazem contrato, por quê? Porque eles têm certeza que o serviço deles vai entregar e vai continuar. E o número 2, eu descobri que o grande fornecedor da NutriSul é o Gabriel, do Malé, de sim. Santa Maria. Sim. Aí, quando eu descobri que era o Malé que tem os fornecimentos, principalmente pão, algo dos salgadinhos, que é os salgadinhos que tu vai comer aqui. Perfeito. Aí eu mexo hoje com a NutriSul, tu faz a gestão do produto do Malé, né? Fornecedor principal deles. É muito legal isso. E tu vê que são... E agora eu tenho citado a NutriSul e já falo o Malé e o Gabriel, porque, cara, é muito legal. São 2 jovens, segunda geração de família, que se conectaram através de um grupo, né, chamado Fronte de Empreendedores. Tu vê que isso é o network, né? Esse conhecimento, aperfeiçoou as 2 empresas, né? Ficaram nesse... Não tem dúvida. Acho que esse é o... Eu sempre brinco, né? Eu sempre gostei muito de participar desses ambientes e eu acho que ele vai muito além dos negócios, né, Rodrigo? Que nem, por exemplo, pega o Grupo Fronte, que é um grupo que está começando, a gente está há 3 anos, e tu já começa a transcender os negócios, tu já entra num modelo familiar. Né? Então, assim, já tem frequentar, um frequenta a casa do outro, e quando tu começa a perceber, porque o mundo dos negócios, ele pode ser passageiro, né? Só que agora, se tu tem essa conexão, os negócios, a vida não é passageira. E vai essa consequência, né? E tu vê que daqui a gente conversa, agora de 22 tem o jantar, já tem mais pessoas novas chegando, outros mais se conhecendo, daí tu precisa alguma coisa. Eu, quando fui abrir mesmo o próprio programa aqui, liguei para o Jefferson, liguei para o Brunão, falei com o Brunão lá e falei... Porque o que tem aqui são parceiros de negócio, que é o network. Então, Bruno, faz sentido para ti. Tu que está ali, eu acho que faz sentido para a tua empresa. Jefferson, tu está tomando conta aí agora focado em Grande Porto Alegre. Desenservice está chegando lá, eu acho que faz sentido para ti. E aí o professor Wesley, professor, vamos, né, trazer um vinzinho de presente para o pessoal. Porto Alegre precisa conhecer a vinícola, trazer para lá. Então, tu vê, tu mesmo é um cara que agora, até vou te dar o presente aqui que tu me perguntou. Opa. Pô, qual é a vinícola? Onde que é a vinícola? Perfeito. Aí a Domus Meia. Está aqui, então, um presente para ti. Obrigado, tá? Obrigado. E agora, eu volto a dizer, por exemplo, nesse programa, Domus Meia vai conseguir um novo cliente que não conhecia. Ô Rodrigo, e tu sabe que tem uma... ponto só pro meio para não cair. E tu sabe que tem uma coisa muito legal, né? Que tu sabe que a minha irmã, né? Ela se formou em veterinária e o meu cunhado foi colega e se formou. E meu colega era de Camaquã, né? E aí eu sempre conto essa história. Até um abraço para minha irmã, que é uma baita empreendedora, ela e meu cunhado. Eles criaram um hospital veterinário em Camaquã, literalmente, um hospital. Tem gente de Porto Alegre que sai daqui para operar em Camaquã, né? E aí um dia, conversando com a minha irmã, eu disse, não, só um pouquinho, que história é essa, né? Pô, criou um hospital veterinário super bem, financeiramente e tal. E aí eu comecei a entender, porque a gente está na capital, né? Quando a gente está em Porto Alegre, a gente olha para São Paulo e a gente não olha para o interior, né? E quando a gente fala não olha para o interior, eu comecei a dizer, não, só um pouquinho. E aí eu fui começar a entender o que é micro-região. E isso é muito legal para os empreendedores, quando a gente fala em empreender, de começar a olhar isso.
E aí eu comecei, Camaquã é uma cidade de 70 mil habitantes, né? Só que o que Camaquã é? Camaquã é a capital de uma micro-região de 200 mil habitantes. Então, o cara de Dom Feliciano, quando ele precisa fazer alguma coisa, ele vai para Camaquã. O cara de Tapes, quando ele precisa fazer alguma coisa, ele vai para Camaquã. Então, e aí eu comecei a entender o que é micro-região e fiz um desenho disso. O Brasil hoje tem 450 micro-regiões. E a gente não olha para o interior. E o interior é muito rico. Então, tu está fazendo um trabalho inverso de sair do interior e vir para a capital. Mas nós, da capital, nós temos que ter um pouco de vergonha de fazer esse caminho inverso. Tu sabe que a gente está com um projeto de logística, de conhecimento, enfim, que a gente está desenvolvendo, aí eu estou estruturando algumas coisas. E a minha principal vertical é levar para o interior isso. Porque muitas vezes tu diz assim, tu não tem uma concentração, por exemplo, em Santa Maria, de 500 pessoas, mas tu tem uma concentração de 100 pessoas extremamente qualificadas. E esses caras vão consumir um produto muito mais rápido do que 100 pessoas na capital, porque na capital ela tem tanta abrangência. Já ia dizer, o interior ele é muito mais fácil tu entrar. Muito mais. Eu brinco, né? Ele tem mais carência, porque ninguém olha para o interior, cara. Eu vou te dizer que o meu primeiro negócio, há mais de 20 anos atrás, que foi a minha empresa de segurança, que naquela época eu já estava trabalhando 5 anos à frente também. Sabe que eu trabalho muito isso que tu está falando. Eu adoro quando me chamam de louco, e isso é o que funciona daí. Quando eu coloquei a empresa de segurança há mais de 20 anos atrás, nós escolhemos, eu e Dona Jaque, colocar em Quaraí, porque é uma cidade pequenininha, que eu conhecia quase todo mundo, que era uma cidade onde eu nasci, seria mais fácil. Inclusive, isso está no livro. Que livro bom esse! Que livro bom! Não, o lançamento tem que fazer uma ué, né? Não, vai ter dia 20 de fevereiro, quem está nos vendo aí, até vou fazer, dia 20 de fevereiro, nós lançamos ontem, começamos a lançar ontem, eu mandei aos conhecidos e agora vou começar a botar na internet. Já estou com 48, são 80 vagas. Os primeiros 80 eu vou dar de presente a minha ferramenta de gestão financeira, vou dar de presente a ferramenta de gestão financeira e a pessoa pode optar, se estiver em Santa Maria ou for a Santa Maria, para ir no coquetel e na palestra especial sobre o livro, isso aí. E no livro eu falo por que eu fui a Quaraí, quando da escolha da empresa, da escolha do local, o porquê. Eu falo por que eu fui lá, como eu consegui rápido o cliente, como eu consegui, né, esse crescimento, sustentabilidade da empresa por a facilidade. E depois também tem uma parte que eu mostro, cheguei em Santa Maria, não era ninguém. E eu, cara, cada vez que eu ando assim em caminho, dou uma olhada, eu olho várias empresas que a gente nem conhece, né? E eu digo, meu Deus, em 2018 até aqui, estamos falando de 6 anos, 6 anos a empresa mais conhecida de energia solar de Santa Maria e região. Então, por quê? Por causa desse trabalho, e tu está falando certo, Santa Maria tem uma micro-região, que hoje a parceria solar, essa micro-região, ela comanda, ela é a empresa mais conhecida, por ter também de atuar em marketing, né? Trabalhar muito com a questão marketing. Então, é fenomenal. Então, dia 20 de fevereiro, já tem o link, eu estou postando nos stories. Dia 20 de fevereiro não vai ter lugar em Santa Maria, é isso que tu... Vai estar Então, assim, pega a estrada antes, não vamos pegar dia 20, né? E a palestra... Não, mas o pessoal de fora não se assustem, porque quem se inscrever vai participar da palestra pelo online. Ah, legal. Então, acredito que essa semana já deva lotar lá os 80 lugares. Mas depois o pessoal vai assistir a palestra online. Mas o livro a pessoa vai ter em mãos e, cara... Faz diferença mesmo, vai ser muito sensacional. Bacana. Eu queria ver contigo, porque eu não fiz a pesquisa inicial, tá? No início do programa eu faço uma pesquisa. A primeira pergunta é, natural da onde? Eu não sei se tu falou, mas eu acho que não falou. Não falei. São Leopoldo. Sou capilé, nascido no Hospital Centenário, que hoje é um hospital jogado às traças, né? É uma pena, né? E, enfim... Na pesquisa de Porto Alegre, tu está dentro da média. Tu sabe que a maioria é da Grande Porto Alegre. Sim. A minoria é de Porto Alegre. A maioria dos empreendedores aqui, Grande Porto Alegre, e as empresas estão estabelecidas na Grande Porto Alegre. Perfeito. A tua sede hoje é onde? A minha sede é Novo Hamburgo. Olha aí, é princípio básico do pessoal. A gente fala Porto Alegre, né? Sim, não. Mas se analisar, a maioria está na Grande Porto Alegre.
E a segunda pesquisa que eu vou te perguntar é o seguinte: como era o júnior no colégio? Porque todo júnior no colégio, júnior já é júnior, né? Cara, eu sempre brinco assim, né? Eu acho que é um assunto complicado de falar, e eu acho que vale a pena falar. Até eu tenho pensado muito em começar a falar, porque o que a gente vive hoje é uma situação extremamente complicada. É uma opinião minha, bem minha, não é a opinião de ninguém, né? Mas eu acho que a gente está preparando as nossas crianças e os nossos adolescentes para uma situação bem complexa, né? No sentido de posicionamento, né? O que acontece, né, Rodrigo? Eu fui um cara que eu nasci com lábio leporino, né? Então, assim... O que é? Explica para quem Lábio leporino, tu nasce com uma fissura labial, né? Então, assim, nunca fui dotado de beleza, né? Sempre fui o... Estamos no time, Sempre fui, entre aspas, o mais feio da turma, né? Mas uma coisa sempre que veio dentro da minha casa, né? Diz assim, cara, tu não é menor que ninguém, tu não é pior que ninguém. E eu sempre me posicionei isso. Então, assim, eu sempre andei nas melhores turmas da escola. Por quê? Porque eu me posicionava, porque eu buscava. Eu tomava porrada, mas eu dava porrada também, né? Então, eu acho que, quando a gente fala de escola, eu acho que nunca fui um bom aluno, né? Mas sempre gostei de buscar, né? Então, tu vai dizer assim, tu gostava de estudar matemática? Não. Tu gostava de estudar... Não, eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, né? Então, eu acho que o que me marca mais na escola é essa força de dizer o seguinte, olha, como é que vai ser a vida lá fora? A vida vai te dar porrada. Opa, vai te dar porrada? Vai. Tá, e como é que tu está preparado? Tu vai tomar porrada e vai resolver ali, ou tu vai tomar porrada, vai para dentro de casa, ai, não. Cara, tu vai tomar porrada e uma coisa que sempre fez da minha mãe e do meu pai. Cara, resolve lá, meu. Os caras não querem deixar tu entrar na turma? Cara, vai. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu gostava muito de jogar bola e não era dos piores, eu era entre aspas, um bom jogador. E aí tinha uma patotinha lá, que eram os times da escola que jogavam os campeonatos representando a escola, né? E aí, enfim, jogava, e, cara, tu tem que... cara, a hora que me convidarem, eu vou, né? E aí teve uma interséries, cara, eu destruí na interséries, né? E aí até me machuquei. E quando eu tô deitado, chega o treinador do futebol da escola, né? Eu tinha acho que uns 12 anos, 11, 12 anos, ele olhou assim, quem tu é? Eu disse, não, sou Adalberto, sou da turma 52, 62. Tá, e por que tu não joga no nosso time lá nos campeonatos externos lá que a gente vai? Eu disse, porque nunca me convidaram. Tá, segunda-feira tu vem aqui que tu vai jogar no nosso time. Então, assim, sempre foi uma conquista, né? Então, acho que isso foi o grande ensinamento. Nada veio fácil. Cara, eu não vou dizer que nada veio fácil, porque, assim, nunca me faltou nada, né? Porque, assim, é difícil eu dizer que, cara, eu venho de uma família bem estruturada, nunca me faltou nada. Mas, assim, as conquistas, né, que não teriam a dependência da família foram difíceis, né? E ainda são, né? Mas eu acho que esse é o meu grande aprendizado e é isso que eu tento transferir para os meus filhos, né? Dizer assim, cara, não adianta eu te proteger agora, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, quando tu chegar na vida, a vida vai te cobrar, né? Eu sempre brinco que a gente vive uma geração, eu vivi uma geração que eu apanhava pelo que os meus professores falavam. Eu estando certo ou estando errado, meus professores eram meus pais fora de casa, né? E eu digo assim, hoje o professor não pode fazer isso, não pode fazer... Cara, o professor é o teu pai fora de casa, é a extensão. E hoje a gente culpa muitos professores, né? E eu disse, cara, o meu filho, se o professor chegar, teu filho errou, meu filho errou. Por quê? Porque vai ter, claro, das 10 vezes, ele vai acertar 2 e vai errar 8. Essas 2 que o professor errou, eu não posso dar razão para o meu filho, porque ele vai dizer assim, viu? Todas as outras vezes o professor também errou. Então, a gente como educação, a gente tem que ensinar que o professor, né, é a extensão dos nossos pais fora de casa. E a gente precisa mudar isso urgentemente, porque a gente está vendo as gerações que estão vindo
Cara, nós vamos viver um universo, na minha opinião, tá, Rodrigo? Não, eu sei que é um assunto... É uma opinião geral. Tudo é um mundo chato. Tá tudo muito complicado. Eu fiz um vídeo até meio polêmico também, quando eu digo que eu não contrato com quem mora com pai e mãe ainda. Eu não gosto de contratar com quem mora com pai e mãe. Porque a primeira dificuldade, o pai e mãe vão dar ainda para o filho, a razão para o filho, que nem tu está falando, o pai dá razão para o filho contra o professor. É a mesma coisa. Meu filho, não passa trabalho, vem para casa, o pai te dá tudo, não precisa tu... Então, é isso que está se tornando. E eu ontem tive um jantar e um dos empresários falou, eu não sei o que fazer. Nós estamos com um estabelecimento de alimentação que tem um sócio meu que está pronto. A gente não consegue abrir por falta de pessoas. Está complicado. Porque ele é cheio de... Já é mais... Precisa mais qualificação, a pessoa está mais... Então, eles não conseguiram abrir ainda. Adiaram um investimento de 2,5 milhões porque não conseguiram por falta de pessoas para isso. E no local que nós estávamos lá jantando, o restaurante dele, ele falou, aqui tu não tem noção, eu não vou poder ficar aqui, vou só dar uma atenção um pouquinho, porque eu vou ter que ir para os bastidores, vou ir lá para a cozinha, porque 2 faltaram, simplesmente faltaram. Então, tu vê que está muito complicado mesmo, muito complicado. Mas vamos lá para um jogo, um bate-volta aqui, ó, porque agora nós vamos entender sobre a empresa. Eu tenho as perguntas. Como surgiu a ideia de fundar a Divelog e quais foram os principais desafios enfrentados no início? A Divelog, ela surgiu no momento que eu era sócio de uma empresa, eu saio dessa empresa de tecnologia, onde eu vendia comercialmente, eu fazia expansão de mercado. E aí, o que eu identifiquei, né? Isso em 2007, eu identifiquei, disse, cara, o mundo vai ir para o mundo do relacionamento. Então, quanto mais relacionamento tu tiver, mais tu vai gerar negócio. Crio a Divelog, começa a fazer as conexões. O que eu percebi, né? Que contato, muitas vezes, não dá dinheiro. Né? E aí, muitas vezes, nem um muito obrigado tu recebe, porque dependendo do produto, o negócio não é fechado ali na hora, né? Principalmente como serviço. Então, eu crio a Divelog, gero isso, identifico, enfim. E a principal dificuldade é essa, dizer assim, cara, que eu mudei faz 90 dias atrás. Né? Porque a Divelog, ela vem, eu tenho esse gap que eu trabalho no espumante, que não deixei a Divelog morrer, ela continuou viva, né? Reativo a Divelog, percebo que a questão de relacionamento não dá dinheiro, crio verticais, então hoje eu tenho 5 verticais, né? E aí estrutura da Divelog há 120 dias atrás, onde eu vou para uma reunião em São Paulo, Carlos Júnior, quero a tua relação, porque tu conhece todo mundo e bababá. Deixa eu ver a tua estrutura, como é que tu tem a tua estrutura? Onde é que estão teus contatos? Aí eu olhei para o cara e eu disse assim, não entendi tua pergunta. Não. Onde é que estão teus contatos? E aí eu percebi o seguinte, uma parte está no WhatsApp, outra parte está no Japão, outra parte está nos e-mails, outra parte está na outra parte não sei o quê. E aí eu disse, não, realmente, eu vou ter que voltar aqui daqui a 4 meses. E aí eu tomo vergonha, né? Volto para casa e disse, não, chega, eu preciso criar um CRM. E aí começo a jogar todos os meus contatos para dentro desse CRM. E aí eu botei uma meta, 15 contatos por dia. Todo dia eu tenho que jogar dentro das minhas redes, dentro do que eu tenho de rede, 15 contatos por dia. Hoje eu já estou com 1.300 contatos já cadastrados, né? O que eu estou fazendo com isso? Estou estruturando ainda, tá? Mas já está organizado. Porque o que acontece, né, Rodrigo? Antigamente eu disse assim, tá, tem que contratar uma pessoa para trabalhar meus contatos. Tá, ok. Mas onde é que ela vai trabalhar meus contatos? Vai pegar meu celular? Vou dar meu celular para ela ficar no meu WhatsApp? Não, né? Agora eu posso contratar uma pessoa e dizer o seguinte, olha, tá aqui os contatos, tá aqui 70% organizado, então tem a empresa, de onde é que o cara trabalha, qual é a função, qual é o telefone, qual é o e-mail. Então agora eu posso contratar uma pessoa e dizer o seguinte, cara, faz um primeiro filtro. Né? Então, a Divelog, ela surge em 2007, mas ela se organiza em 2024. E o que é o principal, vamos dizer assim, principal conceito na Divelog? Desculpa, o principal? Conceito. Cara, o principal conceito é relacionamento. É entender o que acontece, né, Rodrigo? Eu sempre brinco que a Divelog não vende nada, né? A Divelog trabalha a tua necessidade.
Então, assim, pode ser que coisas que eu vou ganhar, pode ser coisas que eu não vou ganhar, porque o grande negócio, o grande corda da Evilog é tomar café. Então, tu vai lá, tu diz assim, cara, porque assim, eu sou contra a vendeira. O papel de venda, para mim, ele não é um papel, eu acho que está com os dias contados. Ninguém mais vai comprar por comprar. Né? Não, então, comprar por comprar já nem compra mais. Então, na verdade, assim, o que é o negócio? Eu disse assim, cara, eu tenho alguns produtos e eu estou sentado com o Rodrigo. E aí o Rodrigo, tô com dor no meu gerenciamento logístico. Eu disse, opa. Eu tenho a solução. Eu tenho a solução, vamos trazer aqui, vamos fazer uma POC, papapá. Então, eu acho que esse é o principal objetivo da Evilog. Não é vender nada, é achar a tua necessidade. Eu vejo que hoje a Evilog é muito parecida com a empresa que eu tenho, que é a RR Consultoria. A RR foi uma empresa que ela iniciou para consultoria de energética. Então, para mim, fazer projetos para solar, através dela a gente fazia os projetos e depois fazia vendas através da solar. E aí ela foi para a área de segurança, com a segurança, fazendo consultorias em segurança, por causa que eu tinha um know-how, e aí foi aparecendo os contatos. Então, muitas vezes, tem negociações que o cara diz assim, eu preciso dessa... A RR faz a consultoria da intermediação do negócio. Eu acho que mais ou menos essa área aí. Perfeitamente. Muito legal. E a ideia de tu ter focado só nisso é o que se precisa hoje. Porque muito empresário, ele tem uma dor, uma dificuldade, que tu tem um cara que tem um contato que facilita e encurta o caminho. É isso aí. Aqui deixa eu fazer uma pergunta. Como a empresa identifica e seleciona parceiro-chave para atender a necessidade? Como é que tu faz? Cara, só testando. Através do contato. Vai indo, perguntando se tem uma dor, o que precisa. Cara, muitas vezes tu tá... Teve um dia que eu tô numa feira, aí encosta uma guria, senta do meu lado, a guria disse assim, cara, mandaram eu te procurar porque disse que tu é o cara. E eu disse, olha, eu não me considero o cara, mas o que tu tem para vender, né? Eu olhei para ela. Ela disse, eu tenho isso, que era um produto que fazia a leitura dos barramentos CANs de caminhão e integrava com todas as marcas e tal. Eu olhei para ela e disse, olha, isso é sonho de consumo de todas as empresas de transporte. Agora, tem que funcionar. E aí, o que a gente fez? A gente pegou, botou no teste em 2, 3 empresas que eu conhecia e disse, agora faz o resultado. Então, esse é o meu modelo de negócio. Diz o seguinte, cara, eu não vou pegar teu produto sem que o mercado, sem que parceiro... mas eu tenho 10 mil clientes. Cara, eu já vendi software, o cara queria me matar e eu ligava para ele e dizia, me dá um depoimento que o meu produto aí tá funcionando que nem um reloginho, e ele no outro dia tava lá o depoimento dele. Então, na verdade, eu como profissional, eu disse, não, que legal que tem os teus clientes, né? Mas eu quero fazer o teste dentro de casa. E hoje eu recebo muito. Ontem eu recebi uma proposta de uma empresa de São Paulo, de um app. Quer ser parceiro, a gente vê tanto. Eu digo, olha, tudo que eu faço e coloco é porque eu já testei e realmente vai fazer diferença dentro do que eu ensino. Então, eu tenho esse princípio. Eu não vou vender algum produto ali ou colocar no mundo virtual algo que eu não utilize e que realmente não fez diferença para mim. É isso aí. Por essas promessas. Então, acho que é aí. E falando nessa questão de parceria, é a mesma coisa. Todos os nossos parceiros que estão aqui, e agora eu queria encerrar falando na questão da Desinservice. Deve conhecer o Jefferson. Sim. Não tem quem não conheça o Jefferson, né? Eu sempre digo, louco sou eu. Não preciso falar mais nada. Então, a Desinservice hoje é a maior empresa, uma das maiores empresas do estado, detetizadora, né? Ontem nós estávamos conversando sobre a marca, a logo. A Luciana deu uma aula falando sobre a logo da Desinservice. Então, para vocês que são empresário, para residência, né? Eu mesmo, agora, semana que vem a gente viaja, vou fazer a detetização lá em casa. E tu sabe que Santa Maria teve um caso de uma moça que foi picada uma aranha, não me lembro qual é o nome da aranha, e estava desmanchando esse lado dela assim, eu nunca tinha visto essa... Então, o pessoal comentando, e aí parece que tu lembra, né? Precisa realmente detetizar a casa, né? Então, Desinservice, fica a dica para vocês, é um parceiro, porque ele atende as minhas empresas, ele atende lá em casa também. Limpeza de caixa d'água, uma coisa que a pessoa não se dá conta, né? Limpeza de caixa d'água. Parece bobagem, mas tu deixar passar tempo é um problema. É legal falar do Jefferson, né? Que um dia eu tô aqui com o meu celular e além da Desinservice, né? Ele tem um subproduto, né? Tô lá e aí tinha a família tem um dos negócios que é transportadora. Daqui a pouco ele me manda um vídeo. Aí, ó!
já manda pro teu primo a conta lá. Ele tava com a caminhonete dele, tinha um caminhão que tava meio que atolado, ele entrou num lugar em Santa Maria, e aí ele tinha lá os extensores, tudo Puxou. lá, pegou a caminhonete dele e puxou o caminhão, né? Disse, além da desincerto, também é guincho, cara. Não, e o que é ele engraçado porque também, ele faz, né? Ele não, disse, ele ele disse, cara, preciso resolver o problema. E ele resolve. Ele resolve todo o problema na hora, né? legal. Ele sai resolvendo. Muito legal. Bom, muito legal, só que toda conversa que é boa, ela passa muito rápido, né? Eu queria que tu deixasse para nós, então, essa mensagem que é o que nós vamos fazer voar aí pela internet. Para os nossos convidados, para quem está assistindo nessa câmera aqui, para quem está nos ouvindo, a tua mensagem final aí. Empreendedor, busque conhecimento, busque os sucessos, entenda os insucessos, porque conhecendo o sucesso e conhecendo o insucesso, com certeza tu vai prosperar. E eu acho que a palavra principal do empreendedorismo é perseverança. Eu acho que todo empreendedor de sucesso hoje, um dia lá atrás, ele teve perseverança para chegar onde ele está. Eu acho que essa é o grande recado final, né? O empreendedor precisa perseverar. Muito bom, muito show. Curto, resumido e raiz, né? Um recado fenomenal. Queria te agradecer muito, então, a tua participação aqui. Agradecer todo mundo que está nos vendo, né? Assistindo, ouvindo. Espero que seja mais um programa que tenha trouxe uma história para vocês, uma inspiração, se alguém viu alguma dificuldade. E aqui eu acho que a lição de hoje ficou que insucessos a gente tem muitos, né? Talvez a maioria é insucessos de empreendimentos, poucos que dão sucessos e resultados. Mas é isso aí, ser empreendedor é isso, não desistir nunca. Agradecer a todos vocês, então, e encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSuor.